Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréa do canal ESTJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar ainda da saga, né? Anthony Morris is no more. Anthony Morris não é mais um dos membros do corpo governante. Eu fiz um vídeo já na quinta-feira, eu acho, falando, né, sobre as minhas opiniões do porquê que isso aconteceu, mas hoje eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre o impacto disso, né? O que é que eu percebi com as poucas TJs com as quais eu tive contato concernente a esse assunto, etc. E por que que isso é importante, né? Por que que isso é uma grande coisa? Eu acho que todo mundo que tá na dissidência imagina que isso é uma grande coisa, mas eu vou, né, dar o meu pitaco. Mas antes disso, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, mas claro, só se você puder e quiser. Muito bem, então essa semana nós fomos bombardeados, né, porque foi uma bomba realmente, saber que o Anthony Morris, né, o nosso membro do corpo governante favorito, pelo menos ele é um dos meus favoritos, né, porque é o que fala mais bosta, ele e o Stephen Lett são os assim mais, né, socorro meu pai. Mas enfim, se você quiser saber as minhas teorias, como eu disse, vai lá ver o vídeo que eu postei na quinta-feira, né, like o fim da era, acho que é Tony Morris, o fim de uma era, uma coisa assim o título. Mas então, eu conversei com uma pessoa, né, que ainda é testemunha de Jeová, e assim, testemunha de Jeová doutrinadona, né, e tal, mas, enfim, aí eu fui lá e perguntei assim, nossa, mas sabe por que que o Tony Morris não é mais membro do corpo governante, não sei o quê? E daí ela disse, né, essa pessoa disse, né, porque por motivos de saúde, mas eu ainda não vi a notícia oficial no site das Testemunhas de Jeová. Aí eu mandei o link para essa pessoa, né, na parte de notícias e tal. E essa pessoa falou assim, não, mas realmente, eu acho que é por motivos de saúde, não sei o quê, mas se ele estiver fazendo alguma coisa errada, ele tem que sair mesmo, tá certo, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, dando todo tipo de desculpas para justificar isso. Daí eu falei assim, realmente, né, isso acontece em todas as religiões. Aí a pessoa disse assim, não, mas a diferença os ensinos, né, como o ensino do inferno de fogo, que a pessoa vai para o céu, não sei o quê, querendo dizer o que a testemunha de Jeová tem a verdade, porque a gente não ensina esse tipo de coisa. Então isso justifica estar numa organização que tem membros, né, que não recebem revelações diretas de Deus. Olha o nível sabe, de doideira, assim, de imunização cognitiva que as TJs, né, que ainda estão lá dentro, estão submetidas. Porque essa pessoa mandou um artigo para mim, um artigo que eles têm no site das Testemunhas de Jeová, falando que o escravo fiel e discreto não recebe revelações de Deus e que eles são passíveis de erro, sim, e que quando isso acontece, eles encaram isso como um refinamento dos ensinamentos da Bíblia, né, dos ensinamentos das Testemunhas de Jeová. No artigo fala assim, refinamento do entendimento da Bíblia. Eu acho que essas são as palavras que eles usam. E, enfim, né, gente, porque assim, se você tá numa religião que clama ser a religião verdadeira e perfeita, um membro do corpo governante, que hoje é quem toma as decisões concernentes, né, ao que as TJs acreditam, concernentes a, sabe, várias coisas, as políticas deles de desassociação, etc, etc. Enfim, essa pessoa tinha que ser perfeita também e não deveria jamais deixar o cargo. Então, por isso que eles estão também usando a desculpa de que é por motivos de saúde. Daí eu falei, é estranho, né? Porque o Garrett Loesch, ele já está em estado avançado na idade e tal. Há rumores que ele tem demência. E se você assistir os discursos dele em inglês, você vai ver em algumas partes ali que realmente, né, ele tem hora que ele fica meio assim, não sei o quê, por causa da idade, né, na forma como ele vai falando. No entanto, ele ainda é membro do corpo governante, né? Então, assim, eles dão umas desculpas para as TJs. Eu não sei se eles fizeram algum anúncio na reunião, etc, etc. Mas, enfim, né? Essa pessoa me falou isso e acredita que ele ficou doente.
etc. Então, é triste, sabe, gente? É triste de ver porque, primeiro, né, a pessoa também disse assim, porque se fosse uma organização mentirosa, né, a gente nem ficaria sabendo, porque tá lá no site. Eu disse, tá bem escondido no site, né, porque se a gente colocar Anthony Morris na caixinha lá de busca, não aparece essa notícia, tá? Pelo menos não estava aparecendo até ontem. Tentem aí vocês, talvez agora eles já tenham mudado, né? Porque vai saber, eles escutam o que os apostas dizem e às vezes mudam as coisas pra fazer a gente parecer mentiroso, né? Enfim, acontece, tá? Mas então, se você colocar lá, não aparece, tá num lugar bem escondido. Então, por que, se foi por motivo de saúde, né? Por que que não chegaram e falaram, olha, a gente agradece pelo tempo, mas ele realmente não tem mais condições de cumprir com as suas responsabilidades. E a gente sabe que isso é balela, tá? Quando acontece esse tipo de deposição de qualquer posição que você tenha, por exemplo, quando aconteceu com o Papa Bento XVI, que ele também saiu, né? Aí veio o Papa Francisco e tal, porque geralmente quando você tem essa posição de papa, você só sai quando você morre, mas é porque ele estava também envolvido ali em várias coisas, houveram vários escândalos durante a gestão do Bento XVI, e ele também saiu por isso. Então, por exemplo, qual é a diferença, né, disso? Porque eles também disseram, não, o Papa saiu porque ele estava doente. Mas, enfim, só para fazer uma comparação. E aí, gente, é interessante pensar que muitas pessoas elas acham, né, que muita gente vai despertar por causa disso. Eu não acho que muita gente vai despertar, porque a gente já teve lá o escândalo da Comissão Real Australiana com o Geoffrey Jackson, né, mentindo na cara de pau, e nem isso serviu para despertar muitas TJs. Então, é complicado. Eu não acho que vai ter uma debandada em massa, nada disso. Claro que algumas pessoas, consequentemente, vão despertar, eu acredito nisso, porque talvez desconfie que tem alguma coisa errada aí, vão pesquisar. Mas outras pessoas como essa, né, com a qual eu conversei e tal, essas pessoas, né, elas não vão despertar por causa disso, tá? Elas vão arrumar qualquer desculpa para justificar o que aconteceu. Inclusive, né, eles já estão preparados mentalmente, na cabeça dele eles já estão. Não, se o servo comete um erro, isso é normal, isso é natural. Porque, gente, na cabeça desse pessoal não faz sentido dizer se a organização é perfeita do Deus perfeito, então como é que pode ter erros, né? Na cabeça deles, eles já estão, sabe, tão com a cabeça tão lavada, né? Eles já estão com a cabeça tão dominada por essa seita que não adianta a gente dizer nada. Não adianta, tá? Então nem tenta usar isso para despertar quem não quiser despertar, gente. Mas enfim, isso me leva a uma outra coisa que essa pessoa comentou, dizendo, eu vejo muita gente falando um monte de mentira sobre o que aconteceu com o irmão, com o Anthony Morris, não sei o quê. E isso me leva a uma outra coisa, não só sobre esse caso específico, tá? Mas sobre a dissidência em geral. Eu vejo muita gente, pessoal, muitos canais no YouTube postando fake news sobre os testemunhos de Jeová, postando teorias da conspiração, sabe? Uma coisa assim, não é que seja errado você ter teorias, tá? De vez em quando, num vídeo meu, eu até solto, olha, eu acho que é isso, isso e isso. Mas aí eu digo, isso é só uma teoria, eu não tenho nenhuma evidência disso, é só uma coisa que eu acho, entende? E eu vejo muitos canais postando coisas e fazendo vídeos como se eles tivessem certeza absoluta. E são as teorias assim, gente, que não passam muito longe, sabe? Dessas teorias sei lá, de QAnon, dessa galera que acredita nesses negócios assim. O QAnon não é muito forte no Brasil, mas nos Estados Unidos é um babado aí, né? Que faz o pessoal acreditar em meio mundo de doideira. E eu vejo muitos canais da dissidência, não muitos, mas eu vejo alguns, tá? Vamos dizer assim, da dissidência fazendo isso também, né? Postando coisas assim, teorias conspiratórias mesmo. E isso tá acontecendo agora com essa notícia, né, do Anthony Morris, porque eu já vi gente dizendo, ele tava
caiu bêbado lá em Betel e o pessoal viu, não deu mais para esconder, por isso que ele saiu, ou coisas assim, sabe? E ninguém tem evidência disso, ninguém tem uma foto. Não é como, por exemplo, no caso dele comprando uísque, você tem um vídeo dele lá com um carrinho socado de uísque caro. Isso é diferente, tá? A gente não tem ainda nenhuma evidência. E essas coisas, gente, só atrapalham o nosso trabalho, só atrapalha o trabalho da dissidência. Porque a gente está falando de um grupo de pessoas que já tem a mente totalmente blindada, tá? Para aceitar qualquer informação de fora. E aí, quando, né, os apóstatas vão lá e postam coisas que efetivamente são mentirosas, a única coisa que você dá é mais munição, tá? Para esse pessoal. Por exemplo, uma vez eu, né, quando eu ainda estava falando lá com a minha irmã e tal, eu falei, não, você sabe que vão vender Betel, né? Porque eu vi em algum vídeo alguém falando que iam vender Betel e não sei o que, não sei o que. E Betel não foi vendido, Betel do Brasil, tá? Não foi vendido. Pelo menos até agora a gente não sabe nada sobre isso. E a minha irmã falou, nossa, se for verdade eu vou acreditar em você. Então, acreditar em você não, se for verdade, então eu vou pesquisar, né? Talvez ela não pesquisasse coisa nenhuma, ela ia achar uma desculpa também, porque é assim que funciona. Mas de todas as formas, o fato de eu ter dito isso a ela, porque eu vi num vídeo, eu achei que era verdade, achei que era uma fonte confiável, né, que a pessoa estava falando, sabendo do que estava acontecendo, só atrapalha, porque isso aí já dificulta ainda mais qualquer possibilidade da minha irmã acordar. E isso acontece com outras pessoas também. Então, por favor, gente, não fiquem espalhando coisas sobre o porquê o Anthony Morris saiu, né, deixou de ser membro do corpo governante, porque até agora a gente não sabe. Inclusive, eu falei no meu outro vídeo, né, até agora tudo que a gente tem são teorias. A gente não tem nenhum fato concreto. O único fato que a gente tem é o anúncio no site das Testemunhas de Jeová, dizendo que ele não é mais membro do corpo governante. Não falou mais nada se ele ainda é ungido, não disse nada. Entendeu? Então não vamos inventar esse tipo de coisa sem necessidade, gente. Vamos nos ater aos fatos, vamos nos ater às evidências, né? Porque é assim que a gente vai conseguindo destruir essa organização aos poucos. Porque com certeza o trabalho dos ativistas, tá, tem ajudado muitas pessoas a despertarem. Mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente sabe que eu duvido muito, né, que todas as testemunhas de Jeová um dia despertem, mesmo com isso que aconteceu com o Anthony Morris. Como eu disse, eles vão achar uma forma de justificar. Então a gente tem que ter paciência, não precisa ficar inventando coisa, nem espalhando notícias e informações que a gente não tem nenhuma evidência, tá? Sempre verifique. Claro, todo mundo pode cair vítima de fake news. Todo mundo, tá? Todo mundo pode postar uma coisa achando que é verdade, porque faz sentido, talvez, não sei. Mas sempre verifique, tá? Sempre verifique as informações, sempre veja se tem fontes, né? Se tem evidências para acreditar naquilo. E sobre a organização, como a gente não sabe ainda, né? Por que exatamente o Anthony Morris ele deixou de ser membro do corpo governante, não dá para prever também o impacto que isso vai ter dentro da organização. A gente ainda não sabe de muita coisa, então não tem como prever. Agora, como eu falei, claro, né, algumas pessoas com certeza vão ficar com a pulga atrás da orelha, porque como é que pode, né, uma pessoa como Anthony Morris, que ele é um membro bem proeminente do corpo governante, porque tem alguns membros que não falam, não são tão assim, sabe? Se você vai ver as análises e tal, sempre são eles que falam as coisas mais, como eu disse, ele e o Stephen Letts também. Não que os outros não sejam também escrotinhos, tá? São todos escrotos, mas eles são os que mais, sabe, aparecem assim, são os que falam mais absurdos. Então, realmente a gente não sabe o que vai acontecer, mas não espere, como eu disse, uma debandada em massa, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, por enquanto, que a gente ainda não tem mais, né, mais fatos para poder comentar, para poder analisar sobre o que aconteceu com o Anthony Morris. O assunto tá quente, a chapa tá quente, minha gente, que é o assunto da semana, que foi realmente uma bomba.
Quando eu vi, eu disse, gente, não, peraí, não, isso aí é inventado, a pessoa inventou. Mas não, é verdade, aconteceu, tá? É isso, vocês aí, né? Quais são suas opiniões? Quais são suas apostas para o que vai acontecer na organização das Testemunhas de Jeová com a saída do Titio Morris? Eu vou sentir falta dos discursos absurdos dele, hein? Porque com certeza ele falou tanta bosta, né, nos discursos, que eu tenho certeza que ele ajudou muita gente a despertar com aqueles absurdos, né, que ele falava. Mas enfim, vamos ficando por aqui, vamos ver cenas do próximo capítulo, né, vamos esperar aí. Será que eles vão falar alguma coisa no broadcasting de março? Eu acho que não, porque geralmente é antes, né? Mas assim, muito estranho esse anúncio bem pequenininho lá na seção de notícias, né? Tá tudo muito esquisito ainda, então vamos esperar para ver. Por enquanto é isso, pessoal. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!